Olá, meus caros alunos, voltamos com a terceira e última parte da aula Farmacologia da Tireoide. Nessa última parte, nós veremos como se comporta um paciente com hipertireoidismo e como é tratado as causas e os sintomas do hipertireoidismo. Então, o que é hipertireoidismo? Hipertireoidismo é o excesso de hormônios tireoidianos. E assim como aconteceu com o hipotireoidismo, também existem diversas causas para o hipertireoidismo, como por exemplo a doença de Graves, que é o bócio difuso tóxico. Vários pontos diferentes da glândula tireoide produzem ao mesmo tempo hormônios tireoidianos, e isso causa um excesso na circulação sanguínea desses hormônios. Também o bócio multinodular tóxico, que é a proliferação de folículos formando diversos nódulos também na superfície da glândula. Outra causa de hipertireoidismo é o bócio uninodular tóxico, também chamado de adenoma tóxico, onde aparece apenas um nódulo, mas esse nódulo é superprodutor de hormônios tireoidianos. Também tireoidite linfocítica e tireoidite pós-parto, que é um tipo de inflamação da tireoide, na qual há grande produção de hormônios tireoidianos e, obviamente, a ingestão excessiva de hormônios tireoidianos também pode causar hipertireoidismo. Infelizmente, como aconteceu na tireoidite de Hashimoto, as mulheres também são mais acometidas, são mais susceptíveis a desenvolver hipertireoidismo comparado aos homens. Essa susceptibilidade chega a ser 5 vezes mais comuns em mulheres do que em homens. Aqui nós temos uma imagem de uma mulher com hipertireoidismo, com a doença de Graves. Nós podemos observar o crescimento da glândula tireoide, o bócio, que sempre vai se apresentar no hipertireoidismo. Então, todos os pacientes com hipertireoidismo vai ter crescimento da glândula tireoide. Também nós podemos observar a exoftalmia, o crescimento esbugalhado dos olhos. Então, esse olhar vivo, esse olhar brilhante, esse olhar de assustado. Também, obviamente, nós podemos observar que há diminuição do peso corporal. Então, essas são algumas características de um paciente com hipertireoidismo. Então, a principal causa do hipertireoidismo é a doença de Graves. E na doença de Graves, nós também observamos, como na tireoidite de Hashimoto, nós também observamos a presença de autoanticorpos. Só que ao contrário do que aconteceu lá na tireoidite de Hashimoto, onde esses anticorpos, onde esses autoanticorpos, eles destroem a glândula tireoide, na doença de Graves, esses autoanticorpos, eles são estimulatórios. Então, eles se ligarão nos receptores do TSH, induzindo esses receptores a desenvolver uma resposta intracelular. Então, o que nós observamos é que a presença dos autoanticorpos, eles induzem o aparecimento de mais hormônios tireoidianos. Por isso, o paciente vai apresentar excessiva produção de hormônios tireoidianos, consequentemente, seus sintomas serão relativos às funções desses hormônios tireoidianos. Mas também podemos observar que pelo excesso da produção de hormônios pela tireoide, nós também teremos um excesso feedback negativo na produção do TSH e também na produção do TRH. Então, para caracterizar a doença de Graves, nós temos excesso da produção de T3, excesso na produção de T4, redução de TSH, redução de TRH e presença de autoanticorpos. Esses parâmetros definem a doença de Graves. Quais os principais sintomas do hipertireoidismo? Então, nós já vimos quais são os papéis dos hormônios da tireoide. Vimos o papel do hormônio da tireoide no sistema cardiovascular, vimos o papel dos hormônios da tireoide no sistema respiratório, vimos o papel dos hormônios da tireoide nos tecidos metabólicos.
Então, o excesso dos hormônios serão a exacerbação das funções desses hormônios. Então, nós observamos, por exemplo, fome excessiva, é um dos sintomas mais característicos do hipertireoidismo, aumento do ritmo intestinal, também observamos nervosismo, insônia, labilidade emocional, tremores, intolerância ao calor, palpitações, emagrecimento evidente, ou seja, em pouco tempo, um emagrecimento bem pronunciado, olhar vivo e brilhante, como nós vimos na imagem anterior, e pele quente e úmida são alguns dos sintomas característicos do hipertireoidismo. Então, como é tratado o hipertireoidismo? Basicamente, são utilizadas 3 estratégias para tratar o hipertireoidismo. Terapia com agentes antitireoidianos é uma delas. Tireoidectomia cirúrgica, ou seja, utilização de procedimentos cirúrgicos para retirada da tireoide ou para retirada de parte da tireoide, tecidos tireoidianos, ou destruição da glândula tireoide com iodo radioativo. Então, terapia com agentes antitireoidianos e destruição da glândula com iodo radioativo são formas farmacológicas de tratar o hipertireoidismo. Além disso, existem os procedimentos cirúrgicos para retirar tecido tireoidiano e, consequentemente, reduzir os níveis de hormônios da tireoide. Então, vamos falar inicialmente sobre os agentes antitireoidianos. Os agentes antitireoidianos são muito utilizados para tratar o hipertireoidismo, mas existem algumas condições para que eles possam ser utilizados. Então, são utilizados para pacientes jovens, para pacientes com glândulas pequenas e para doença leve, ou seja, doença no início. Então, não é em qualquer condição, em qualquer circunstâncias que são utilizados os agentes antitireoidianos. São utilizados para tratar pacientes jovens, pacientes onde a glândula ainda está pequena e pacientes que a doença ainda está muito no início, a doença ainda é considerada leve. Os principais compostos usados clinicamente para tratar o hipertireoidismo é a tionamida, ou as tionamidas, o iodeto e também o iodo radioativo. Vamos falar sobre cada um deles separadamente. As tionamidas são representados pelo propiltiuracil e pelo metimazol. No Reino Unido ainda existe uma terceira tionamida, que é o carbimazol. Mas no Brasil, apenas propiltiuracil e metimazol é utilizado na clínica. Cuidado para usar tionamidas é que eles são potencialmente bociógenos. Por quê? Porque ao reduzir os níveis de hormônios da tireoide, eles reduzem consequentemente o feedback negativo com a hipófise, consequentemente eles aumentam os níveis ou eles induzem a síntese de TSH e como nós vimos o TSH ele é responsável pelo crescimento da glândula tireoide. Então, as tionamidas, potencialmente podem causar aumento do bócio, aumento da glândula tireoide. Com relação à sua farmacocinética, o propiltiuracil ele é rapidamente absorvido, ele apresenta um esquema de administração a cada 6 ou 8 horas aproximadamente, enquanto que o metimazol, a sua absorção ela é mais variável do que o propiltiuracil, e a sua administração ela ocorre aproximadamente uma vez ao dia, a cada 24 horas. As tionamidas, apesar de atravessarem a barreira placentária, são considerados fármacos seguros, principalmente o propiltiuracil. O propiltiuracil é a droga de escolha para o hipertireoidismo em mulheres grávidas ou em mulheres em fase de lactação. Então, diante de todas as possibilidades de se utilizar drogas para tratar o hipertireoidismo, a primeira escolha sempre vai ser propiltiuracil na gravidez e na lactação também. Qual o mecanismo de ação das tionamidas? Então, mecanismo geral, eles vão diminuir a produção de hormônios da tireoide. Como vão fazer isso? Eles vão inibir a tireoide peroxidase,
que é uma enzima responsável pela iodação das tirosinas e também pelo acoplamento das tirosinas iodadas do MIT e do DIT, produzindo assim os hormônios T3 e T4. Entretanto, as tionamidas, elas não interferem na liberação dos hormônios que já foram sintetizados. Elas apenas interferem na síntese dos novos hormônios. Como nós vimos em aulas anteriores, o T4 apresenta uma meia-vida bastante longa, um T-meio de aproximadamente 7 dias. Isso significa que, após ser sintetizado, o T4 vai levar muito tempo até ser completamente eliminado. Ou seja, esse hormônio pré-formado ele vai justificar os efeitos no hipertireoidismo até que haja necessidade de sintetizar um novo hormônio. E aí, quando houver necessidade de sintetizar um novo hormônio, esse hormônio não será sintetizado se o paciente estiver fazendo uso de uma tionamida, por exemplo. Então, os efeitos clínicos eles podem demorar a aparecer mesmo após a administração, mesmo após o início da administração das tionamidas. Isso é algo que os pacientes precisam entender, porque os efeitos não acontecem não acontecem no primeiro dia de tratamento, nem no segundo dia de tratamento, às vezes acontece depois de 1 ou 2 semanas de tratamento. Então, eu retornei essa figura aqui, que nós já vimos lá na primeira parte dessa aula, para que nós possamos entender os efeitos das tionamidas, do propiltiuracil e do metimazol. Ele vai inibir a tireoide peroxidase, que é uma enzima responsável pela inclusão do iodo metálico na tireoglobulina. Esse iodo vai ser inserido na tireoglobulina, como nós vimos, nos resíduos de tirosina. Os resíduos de tirosina serão iodados. Quem vai fazer isso vai ser a enzima tireoide peroxidase. E propiltiuracil, metimazol, que são tionamidas, eles vão inibir essa enzima, consequentemente eles vão inibir a iodinação. Alguns livros trazem esse nome como organificação, mas é a mesma coisa. Também essa enzima é responsável pela condensação, ou seja, pela ligação desses dois resíduos de tirosina iodados, a monoiodotirosina, a diiodotirosina, vão ser condensadas, vão ser ligadas, para quando houver a proteólise, elas possam ser liberadas juntas, para formar o T3 e para formar o T4 também. Quem vai fazer isso também é a mesma enzima, a tireoide peroxidase. Portanto, propiltiuracil e metimazol também inibem o processo de condensação. Ou seja, de qualquer forma, propiltiuracil e metimazol vai inibir a síntese de hormônios da tireoide por inibir a iodinação e por inibir também a condensação. Indicações das tionamidas, elas são utilizadas na hiperfunção tireoidiana e principalmente na doença de Graves. Essa é a principal indicação das tionamidas. Doença de Graves, ou seja, quando a tireoide ela está excessivamente funcional pelo paciente apresentar anticorpos que vão estimular a glândula tireoide. Então, é utilizado no hipertireoidismo da doença de Graves, também no bócio difuso e na oftalmopatia. Quais as principais toxicidades das tionamidas? Bem, a toxicidade ela é relativamente comum. 3 a 12% dos pacientes que fazem uso das tionamidas apresentam erupções pruriginosa maculopapular, como nós podemos ver nesse desenho. Esses ferimentos, essas lesões que aparecem na pele, são resultado da administração de tionamidas. Essas erupções elas podem ou não ser acompanhadas de febre. Mais raramente, os pacientes também podem apresentar erupções urticariformes, ou seja, que apresentam escavações no tecido, também vasculite, inflamação dos vasos sanguíneos, artralgia, dores nas articulações, hepatite e linfadenopatia. Isso é mais raro. E ainda mais raro é a granulocitose, que pode ser fatal. Por isso, se alguns pacientes apresentarem sintomas de redução das suas defesas,
há necessidade de realizar contagem de leucócitos e acompanhamento restrito desse paciente com relação a esse tipo celular, já que as tionamidas podem, pelo menos potencialmente, causar a granulocitose e esse é um sintoma de toxicidade que é fatal. Além das tionamidas, nós temos também como agentes antitireoidianos os inibidores aniônicos. E o principal representante dos inibidores aniônicos é o perclorato de potássio. Perclorato de potássio, nós podemos ver aqui, ele é capaz de se ligar ao transportador de iodeto e inibir esse transportador, ou seja, o iodeto não vai conseguir entrar na célula folicular da glândula tireoide. Consequentemente, não vai haver síntese de hormônios da tireoide, porque, como nós vimos, para que haja síntese de hormônios da tireoide, há necessidade de que o iodeto possa ser transportado para dentro da célula folicular. Se não há transporte, não há síntese de hormônios da tireoide. Entretanto, o perclorato de potássio, ele raramente é usado, porque ele causa anemia aplásica. Qual é a única situação que o perclorato de potássio é utilizado? Ele é utilizado quando o paciente faz uso de amiodarona, porque, como nós vimos, a amiodarona pode causar hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo induzido por amiodarona, ele é inibido pelo uso concomitante de perclorato de potássio. Então, a única indicação do perclorato de potássio é quando o paciente também faz uso de amiodarona para impedir que esse paciente desenvolva um hipertireoidismo. Outro agente antitireoidiano são os iodetos, que também são raramente utilizados. Desde 1940 eles são raramente utilizados, mas eles apresentam um mecanismo de ação relacionado com sua retroalimentação negativa, relacionado com feedback negativo. Então, o excesso de iodeto vai inibir a organificação, vai inibir a iodinação, também vai inibir a liberação de hormônios da tireoide. Esse seria o principal mecanismo. Por que eles são raramente utilizados? Porque existem outros agentes antitireoidianos mais específicos, mais eficientes, como por exemplo as tionamidas, que nós vimos anteriormente, que suplantaram o uso dos iodetos. Mas os iodetos ainda apresentam um uso importante, pois eles reduzem o tamanho e reduzem também a vascularização da glândula tireoide quando ela está muito grande, quando ela está hiperplásica. E esse efeito dos iodetos é importante para preparar a glândula tireoide, para reduzir o tamanho da glândula tireoide, para reduzir a vascularização quando o paciente será submetido a uma cirurgia. Então é importante para preparação pré-operatória. Não é utilizado sempre, não é utilizado de forma crônica, como as tionamidas são, por exemplo, mas quando o paciente vai se submeter a uma cirurgia, o médico ele administra iodeto durante um determinado tempo para que haja redução do tamanho da glândula, para que haja redução da vascularização e que o paciente possa se submeter àquela cirurgia de forma mais segura. Então, os efeitos de iodeto eles acontecem aproximadamente 2 a 7 dias após a sua administração, e esse seria o tempo adequado para a administração anterior à cirurgia. Os iodetos, os usos clínicos dos iodetos, eles devem ser iniciados após a instituição da terapia com tionamidas. Então, tionamida vai ser administrado, logo depois os iodetos. Deve-se evitar o uso de iodeto quando houver necessidade de se tratar o hipertireoidismo com iodo radioativo, porque os efeitos serão somativos. Também devemos evitar o uso de iodetos na gravidez e não utilizar sozinho pelo risco de provocar exacerbação da tireotoxicose. Então, o iodeto ele vai servir como matéria-prima para a síntese de hormônios da tireoide. Então, no início, nós teremos um aumento da síntese de hormônios da tireoide. Posteriormente, pela redução da sua síntese, pelo feedback negativo, nós teremos as ações terapêuticas. Mas para impedir, para evitar a exacerbação
da tireotoxicose, eles não devem ser utilizados sozinhos, como nós vimos, sempre depois do uso das tionamidas. As tionamidas vão inibir a síntese de mais hormônio e o iodeto ele vai inibir ainda mais, vai somar os efeitos das tionamidas. A toxicidade dos iodetos é pouco frequente, mas quando ocorre, nós observamos aumento do volume das glândulas salivares, ulceração das mucosas, principalmente a mucosa do trato gastrointestinal, conjuntivite, febre medicamentosa, gosto metálico e distúrbios hemorrágicos podem acontecer com o uso dos iodetos. E as formulações disponíveis para a administração de iodeto é basicamente soluções de iodeto de potássio. O iodeto de potássio é um antitussígeno, mas é utilizado para suplementar o iodeto no tratamento do hipertireoidismo. E nós podemos observar aqui, como curiosidade, quando foi que o iodeto foi mais utilizado. Isso aconteceu quando houve o acidente nuclear de Chernobyl. Então, a grande radiação, a preocupação quando houve o acidente nuclear de Chernobyl foi que as crianças desenvolvessem câncer de tireoide. Essas crianças receberam doses maciças de iodeto e esse iodeto inibiu temporariamente a síntese de hormônio da tireoide, ou seja, inibiu o metabolismo da glândula tireoide, favorecendo ou reduzindo as possibilidades do desenvolvimento de um câncer de tireoide. Também, como agentes antitireoidianos, nós podemos ver os meios de contrastes iodado, o hipodato, o ácido iopanoico, todos eles administrados por via oral, e o diatrizoato, administrado por via intravenosa. Esses meios de contrastes, eles têm a capacidade de inibir a conversão de T4 em T3. E como nós vimos, o T3 é quem realmente é o hormônio ativo. Ele é quem entra na célula do tecido periférico, ele é quem se liga aos receptores intranucleares e ele é quem regula a expressão dos genes responsáveis pela função dos hormônios da tireoide. Se não há conversão, consequentemente nós não teremos os efeitos do hipertireoidismo. Os meios de contrastes iodados, eles são relativamente atóxicos e eles são utilizados basicamente como terapia adjuvante na tempestade tireoidiana, ou seja, aquele indivíduo que tem uma hiperatividade extremita e súbita da tireoide. Também podemos administrar, como agentes antitireoidianos, o iodo radioativo, que é o iodo 131. Ele é administrado por via oral, tem uma absorção rápida e o iodo ele é armazenado nos folículos para que haja síntese de hormônio da tireoide, mas por apresentar radioatividade, ele vai destruir o parênquima tireoidiano. Ele vai destruir pelo menos parte do tecido tireoidiano. Vantagens de se utilizar o iodo radioativo. Ele é de fácil administração, apresenta baixo custo, é bastante eficaz e não apresenta dor, ausência de dor. Por motivos óbvios, ele não pode ser administrado na gravidez e também na lactação e apresenta uma grande desvantagem, o risco de desenvolver hipotireoidismo, pois se o iodo destrói uma parte muito grande da tireoide e a dosagem precisa ser precisamente calculada, se ele destrói uma parte muito grande da glândula tireoide, o paciente ele tem reduções bruscas de hormônios da tireoide, consequentemente o paciente passa de um hiper para um hipotireoidismo e vai ter que suplementar os hormônios da tireoide. E para finalizar essa aula, nós temos os beta-bloqueadores, que não são utilizados para resolver ou para reduzir a síntese de hormônios da tireoide, mas são utilizados como fármacos adjuvantes para reduzir os sintomas causados pelo hipertireoidismo. Então, são utilizados para reduzir os sintomas da tireotoxicose. Tireotoxicose, principalmente os sintomas de estimulação simpática. Então, ele reduz a sudorese, reduz os tremores e reduz também a taquicardia, que é muito comum nos pacientes com hipertireoidismo.
Então, o principal beta-bloqueador utilizado com essa finalidade é o propranolol. O uso do propranolol, ele não reduz a síntese de hormônio da tireoide, mas ele reduz os sintomas causados pelo hipertireoidismo. E aqui, como resumo da nossa aula, nós temos os principais fármacos utilizados no hipertireoidismo e os seus mecanismos de ação. Então nós temos aqui o perclorato, o tiocianato, todos eles são inibidores aniônicos, como nós vimos, eles inibem a entrada do iodeto na célula folicular. Se a célula folicular não tem iodeto, ela não consegue sintetizar os seus hormônios da tireoide. Nós temos também as tionamidas, assim como o iodeto administrado em níveis elevados, eles vão inibir a organificação, porque eles inibem a tireoide peroxidase. Eles também inibem o acoplamento, a condensação, também por inibirem a mesma enzima. Nós temos também o iodeto em níveis altos, também inibem o processo de síntese do hormônio da tireoide, ou seja, o processo de proteólise, de liberação dos hormônios formados pelas células foliculares. O iodo radioativo ele tem por função destruir a célula folicular e, consequentemente, destruir a fonte de síntese dos hormônios da tireoide. Principal problema, só enaltecendo, ele pode destruir uma área muito grande e causar um hipotireoidismo. E a tionamida, o propiltiuracil, que é uma tionamida, né? A tionamida, nós temos propiltiuracil e metamizol, são as duas tionamidas, mas o propiltiuracil também cogita-se que existe um outro mecanismo de ação, que é a redução da conversão periférica de T4 em T3, que é o mesmo mecanismo de ação, por exemplo, dos contrastes radiológicos. Ok? Então, pessoal, finalizamos aqui a aula da farmacologia da tireoide. Essa foi a nossa 24ª aula, farmacologia da tireoide. Na próxima aula, 25ª aula, nós veremos os fármacos utilizados para tratar a diabetes. Veremos a insulina e veremos também os hipoglicemiantes orais. Então não percam a 25ª aula do curso de farmacologia, farmacologia da diabetes, insulina e hipoglicemiantes orais. Até lá!